Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. Um versículo que você já escutou de bastantão, né? Romanos 12, versículo 2. Vai que me dá uma sede depois, né? Romanos 12, 2 diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aproveitar que nós estamos só os de casa, né? Ainda bem que tem luz, né? Vai que não tinha. Na verdade, assim, irmãos, é uma palavra que tem falado ao meu coração já tem alguns dias, já tem um tempo que eu estou meditando nessa. Na verdade, nesse trecho em si, mas essa parte de não se amoldar ao padrão do mundo, mas se renovar pela transformação, né? Transformar pela renovação da mente, é algo que tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Então eu quero compartilhar com você, talvez você já ouviu, talvez você vai só fazer um exercício de fixação, talvez o Senhor fale alguma coisa diferente no teu coração, mas eu gostaria de dividir com você essa palavra hoje. E eu anotei alguma coisa sobre o capítulo 12, do versículo 1 até o 8, para começar aqui, a respeito do que o Paulo está falando. Ele está falando a respeito de amor, de perdão e de reconciliação. Está falando sobre dons e talentos para servir uns aos outros. Já no versículo 1, ele fala a respeito de oferecer-se em sacrifício vivo. E nós sabemos, já ouvimos, que isso é um paradoxo, porque o sacrifício, ele necessariamente precisa que haja uma morte, senão não é um sacrifício. Então, não tem como ser um sacrifício vivo, vamos dizer assim, né? Mas no desenrolar aqui do texto, nós vamos entender o que é que o Paulo está falando, né? Ele está falando a respeito de nós abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Abrir mão da nossa vida para viver aquilo que o Senhor tem para nós, sendo separados, né? Santos e agradáveis a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Muitas vezes a gente pensa que o culto é simplesmente vir aqui na igreja, a partir das 6 da tarde até as 8 da noite, né? Canta lá uns hinos, bate uma palma às vezes em quando não bate palma, ora, ouve uma palavra, traz uma oferta. Nós realmente nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, para celebrar a Ele, mas o nosso culto racional ele vai muito além do domingo à noite. É na segunda de manhã, é na terça, é na quarta, é a nossa vida no dia a dia. No versículo 2 ele fala a respeito de não tomar a forma do mundo. E você já está sabendo essa palavra, porque você já ouviu muitas vezes. Então, não tomar a forma do mundo, não amoldar, não conformar, não se encaixar, não adotar os valores, a mentalidade, os comportamentos egoístas ou superficiais da sociedade. Ao invés disso, transformar-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica aqui uma observação: existe uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E existe também a vontade permissiva de Deus, que é aquilo que Deus permite que aconteça, né?
Vamos em frente. Ninguém tenha de si mesmo. Olha só como essa palavra é tão contemporânea, né? Faz tanto sentido nos últimos dias. Não tenha ninguém de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que recebeu. Aqui ele está falando mais ou menos assim: olha, vocês não fiquem se achando a última bolachinha do pacote. Esses dias a Gabriela falou assim que é a mais quebrada que tem, é a última bolachinha do pacote, né? Então vamos falar do gás da Coca-Cola. É mais ou menos assim, ó, não fique se achando o gás da Coca-Cola. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós temos assim uma facilidade, né, de dar uma aumentadinha no valor do nosso passe, né? Ser um pouco melhor do que nós somos verdadeiramente. Então, Paulo ele já dá aqui uma chamada de atenção. Olha, você não fique achando mais de você do que realmente você é, mas tem aí, de acordo com aquela fé que você recebeu, de acordo com a medida de fé que você já alcançou, vive de acordo com aquilo ali que já está muito bom para começar. Assim como um corpo tem muitos membros, cada membro uma função. Em Cristo, nós formamos um corpo e temos diferentes dons ou funções. Eu acredito que quase todos nós estávamos aqui na quarta-feira, ali no grupo de discipulado. E foi falado a respeito também dos nossos dons. E foi passado a vez para cada um dizer assim, ó, qual que é o teu dom? Qual que é o dom que você acha que você tem? Então aqui Paulo ele vai falar a respeito dos dons, mas eu achei assim interessante a maneira como ele fala. Ele fala assim, ó, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça assim. Anime, né? Vamos dizer. Se é contribuir, contribua com generosidade. Se é exercer liderança, faça com zelo, faça com cuidado. Se é mostrar misericórdia, mostre misericórdia ou demonstre misericórdia com alegria. Aí eu anotei o versículo 9 aqui, mas é só para fechar. O amor deve ser sincero. Não sei se tem como amar alguém sem ser sinceramente. Estou meditando a respeito disso. Mas, levando em consideração, irmãos, que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Né? Eu acho que dá para amar alguém sem ser sinceramente. Então, o amor deve ser sincero. Ele deixou essa observação para nós. Então, mais ou menos como quem diz assim, o Paulo estava falando, olha, faça por onde exercer o seu dom direitinho. Faça certinho. Né? Se seu dom é servir, então sirva. Seu dom não é para benefício próprio, mas para benefício do outro. Primeira vez que eu li isso aqui, primeira vez que eu fiquei meditando nisso, já tem um certo tempo, né? Aí o irmão que estava explicando, ele falou assim, você não vai ver ninguém, eis que te digo de mim mesmo, e botando a mão na sua testa sozinho, você mesmo. Não, esse dom, né, é para falar a respeito do outro, é para edificar a vida do outro. Cada um exerce o dom que recebeu para servir a si mesmo, não, aos outros. 1 Pedro 4:10. Então, como nós vimos na última quarta-feira lá, maior parte das vezes, como que nós vamos identificar o nosso dom? É algo que salta aos nossos olhos, muitas vezes, e aos olhos dos nossos irmãos. Vou lembrar do exemplo do Zé Carlos. Olha, o Zé Carlos é generoso. Até fiquei assim, falei, meu Deus, como é que eles não viram que eu sou generoso também? Eu vou ter que me exercitar mais nesse dom aí, vou ter que fazer uma força, vou andar uns dias com o Zé Carlos para mim aprender, né? Exercitar nesse dom de generosidade, porque eles falaram que eu falo bastante, esse é um dom que Deus me deu, mas é só isso? Não, eu queria ser generoso também. Mas como é interessante essa questão de identificar no outro. E muitas vezes, irmãos, assim, nós temos uma oportunidade, né, de reforçar na vida do irmão e isso, olha, irmão, como você é generoso, você é um testemunho na minha vida. Eu quero ser assim também. Olha, irmão, como você é misericordioso. Como você tem um dom de servir, como você serve. Me ensina um pouco aqui para mim pegar um pouco também.
A gente tem essa oportunidade de identificar nos irmãos. Então, é uma facilidade que nós temos para desenvolver um trabalho manual ou qualquer coisa dessa natureza, ou até mesmo puxar uma conversa com um estranho, mesmo que seja através de um quati, né? Então, é mais ou menos por aqui. É um dom que nós temos, é algo que Deus colocou em nós, né? Só que é o seguinte, essa situação do dom ser para servir o próximo, isso fala a respeito de amor. E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Peguei o exemplo aqui do dom de ensino. O irmão vai lá, se dedica, estuda, lê, deixa de passar um tempo fazendo outras coisas para absorver aquelas informações, vem e distribui para nós, compartilha com nós de bom grado, né? De bom coração. Então, esse dom é para o próximo. É lógico que dentro daquilo que a gente puder usufruir, também nós vamos usufruir. Mas o Paulo está falando a respeito disso. Então, você que tem o dom, todos nós temos um dom, diga-se de passagem. Procure exercer direitinho. Demonstre o amor do Senhor na sua vida para com o seu irmão, através também do seu dom. Foco no primeiro versículo: oferecer-se em sacrifício vivo. Aí, a respeito de sacrifício vivo, irmão, que eu falei a respeito de ter um paradoxo, né? Porque tem que haver uma morte para haver um sacrifício, senão não é sacrifício. Então, é quando eu começo a crucificar com Cristo o meu eu. Até tem aquele hino que pega um pedaço da Bíblia que diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Agora Cristo vive através de mim. Atitudes no dia a dia. A respeito disso que Paulo está falando. Esse é o culto racional de vocês. Quando você abre mão de ser você mesmo, duro de coração, cheio de vontades, cheio de quereres, por assim dizer, para viver a vida que Cristo possa viver através de você. Esse é o culto racional. Levar em consideração aquilo que o Senhor quer. Eu anotei, talvez mais para frente eu vou falar a respeito das nossas tomadas de decisão. Todo dia nós tomamos várias decisões, todos os dias. E às vezes a gente vai conversar com os irmãos e causa estranheza quando você pergunta assim, mas e você consultou o Senhor para tomar essa decisão? Geralmente, irmãos, está dando uma confusãozinha. Geralmente está dando um rolinho para frente. Geralmente está tendo um desdobramento não muito interessante. Irmão, você consultou a Deus para tomar essa decisão? Não, isso aí eu tomei sozinho mesmo. Até orei, mas ele não respondeu, daí eu tinha que tomar uma decisão, eu tomei. Errado, né? Mas tomei. Então, assim, ó, essa é a parte do sacrifício vivo. É levar em consideração aquilo que Deus quer para a minha vida. De verdade. De verdade. Não é só simplesmente um ritual, vou fazer uma oração aqui para escolher a cor de uma camisa, para escolher uma calça. Não. Mas para aquilo que realmente tem relevância para a nossa vida, que é o quê? É o viver no dia a dia. É quando eu estou no trânsito, alguém me dá uma buzinada, eu por mim mesmo, eu ia sair fazendo o quê? Revidando, me defendendo. Mas a palavra diz que eu tenho que ser parecido com Jesus, e Jesus nem dirigir, não dirigia. Não ia, quem dirá ia sair xingando as pessoas na rua porque buzinaram para ele. O meu eu, a minha vontade é descontar, é me vingar, é criar um caso, é sair discutindo. Mas como? Eu já morri para mim mesmo. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, qual é a atitude que eu devo tomar? É lógico que você já sabe, né? Mas vamos dizer que seja assim, um exemplo simples. Atitudes do dia a dia. Dedicação total do nosso ser para honrarmos a Deus com a nossa maneira de viver.
com a nossa maneira de viver. Honrar a Deus, trazer indiferença, fazer diferença, fazer distinção, colocar em um lugar especial. O que a Bíblia diz a respeito dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei e dos profetas. Sabe, irmãos, essa situação de amar a Deus sobre todas as coisas, tirando um extrato do nosso coração, vamos dizer que isso seja possível, na nossa tabelinha de valores lá, que a gente atribui fulano de tal, tanto, Beltrano tanto, Cicrano tanto, aí, fulano está aqui embaixo na minha tabelinha. Em que lugar que Deus está no teu coração? Tenho falado a respeito de relacionamento com Deus. É o relacionamento mais importante que você vai levar na sua vida. Porque você vai se relacionar quando você é pequeno, quando você é criança, quando você é um jovem, quando você é um adulto, quando você é um idoso, e você pode estar sozinho. De todos nós aqui, você pode ainda ficar sozinho nessa vida, aguentar mais do que todo mundo aqui. Mas o Senhor vai estar com você. Esse relacionamento, ele não termina. Às vezes nós abrimos mão de ter um relacionamento com Deus para nos relacionar com um amigo, com um parente, com um irmão, com um filho, com um pai, com uma mãe. E temos esse relacionamento num nível assim, ó, lá em cima. Esse lugar é o lugar do Senhor. É esse o lugar do Senhor. Então, a partir do momento que você entende que essa dedicação total do nosso ser para trazer o Senhor num lugar inseparado, num lugar onde haja honra, onde haja o amor acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, ou sobre tudo, ou sobre todos. Deus em primeiro lugar. Como que eu vou agir? Como que eu vou viver dessa maneira? Porque falar, irmãos, é muito fácil. Mas como que eu vou fazer de verdade para isso acontecer? Estava lendo esse tempo atrás, até trouxe na mensagem aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os respeita, os leva em consideração. É esse que me ama. É como se fosse uma contrapartida da nossa parte. Olha, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me alcançou. Em retribuição a isso, eu vou guardar os teus mandamentos e eu vou obedecê-los. Vou colocar o Senhor realmente num lugar de honra na minha vida. As minhas atitudes vão demonstrar isso. No versículo 2, espera-se que os cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, tenham atitudes diferentes da sociedade não cristã. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Isso é igual a atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Não adotar os valores, a mentalidade e os comportamentos egoístas ou superficiais da sociedade. Não entre na forma do mundo, não se deixe levar, não se acostume, não se encaixe. Sabe, irmãos, realmente a expectativa de nós como cristãos é andar na contramão do mundo. É ter uma atitude oposta à atitude do mundo. É ter uma atitude parecida com Cristo. E tantas vezes nós conversamos a respeito, nós lutamos mais um pouquinho, aí quando você vê, você está lá de novo, mais ou menos na mesma forma, mais ou menos do mesmo jeito. Ah, fulano também fez, eu também fiz, não tem nada demais. Começa a normalizar algumas coisas. E começa a ter um resultado na vida que não precisava ser dessa maneira. Eu não quero ficar aqui conjecturando muito. Mas ao invés de nós tomarmos a forma desse mundo, e olha, irmãos, eu acredito que isso é uma situação muito difícil. Porque, querendo ou não, nós nascemos aqui. Nós
crescemos aqui, nós nos desenvolvemos aqui, é a maneira que a gente sabe lidar. É a maneira como acontecem as coisas. Esses dias eu estava conversando com a Gabriela, não sei com quem que ela estava falando, e ela falou assim, olha, quando a coisa começa a apertar muito lá em casa, que fica muito diferente do que é o normal, nós já juntamos lá e já fazemos veredas. Quer dizer, já junta todo mundo lá, vamos fazer uma oração, vamos apresentar para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo aqui? Qual que é o motivo dessa distorção da realidade na nossa vida aqui? Por que isso está doendo tanto? Por que isso está machucando tanto? Por que isso está ofendendo tanto? Nossa, vocês fazem isso lá na tua casa? Sim. Só que lá em casa já é normal. Lá em casa já é o padrão. Mas se eu for falar aí fora, o pessoal vai achar que eu sou louco. Como assim? Que daí você para e vai orar a respeito? Assim. É comum para mim. É natural para mim. É natural lá em casa. Eu acredito que seja natural na casa de vocês também. Até porque nós só estamos os 40 mais aqui, né? Mais próximo de nós, não tem 40. Tá bom? Os 35. Tá? Mas o que o Paulo fala? Para nós não tomar essa forma do mundo, mas para nós agir diferente. E nós vamos tão acostumados, lá ninguém ora, o pessoal só ora às vezes na hora da comida, ou só ora na hora de dormir. Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Puf, já cai dormindo, já cai cansado, é uma correria, é um desespero, é uma falta de esperança, né? É uma expectativa por aquilo que há de vir, pela tecnologia, pelas coisas, meu Deus, e tem que fazer. E quando você vai ver, você está enredado no meio da mesma coisa, da mesma situação. Está vibrando na mesma frequência, por assim dizer. E está aqui, ó, não tome a forma do mundo. Mas antes disso, ao contrário disso, mais seja transformado. Veja bem que ser transformado, irmão. O pai dava um exemplo da pipoca, do milho da pipoca, que depois que esquentava e estourava o milho da pipoca, nunca mais virava milho de pipoca de novo. Ou era pipoca ou ia fora, né? Mas não voltava. Então, assim, ele fala assim a respeito de ser transformado. Talvez pode ser entendido como uma mudança. Tá? Mas mudança, você pega o caminhão daqui, coloca a mudança em cima e vai para outro lugar. Daqui a pouco, se você quiser voltar aqui, você volta aqui. Mas quando você é transformado, esse lugar aqui já não existe mais. E é para isso que Paulo está chamando a nossa atenção, para nós sermos transformados. A transformação, ela não ocorre, irmãos, de uma vez só. Ela é uma situação progressiva. Progressiva. Anotei aqui 2 Coríntios 3:18, que diz assim, ó: mas todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, um pouquinho de cada vez, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ser transformado de pouquinho, mas continuadinho. É? Pedro trabalhava comigo, falava, ô bichão. Ele me chamava de bichão às vezes, né? Bichão sou eu. Ele falou assim, viu, você incomoda pouquinho, né? Mas é continuadinho, quer dizer, você não para de incomodar nunca, tá sempre incomodando. Então, tipo assim, para um pouco, né? Mas é o seguinte, ó, a transformação, irmãos, pensa nisso, ó, é de pouquinho, mas é continuadinho. Ela não pode parar. Sabe? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos ser transformados para nunca mais voltar naquele lugar onde nós estávamos? Pela renovação da nossa mente. Olha só, irmãos, pela renovação da nossa mente. Quando começa a falar para mim de renovação, eu já lembro da carteira de habilitação. Cada pouco, fez a carteira, dali um ano tem que ir lá renovar. Aí dali a pouco, cada 5 anos. Agora a minha, pelo menos essa última, já está para 10 anos, né? Eu já vou ficar velho na foto lá de barba e não vai precisar trocar ainda. Vou ter que fazer uma segunda vida a carteira de tanto andar no bolso e não vai precisar renovar ainda. Mas quando fala de renovação, algo que vem novo. Algo que vem novo. Renovar na nossa mente é substituir a forma antiga de pensar.
por uma nova forma de pensar. Mas veja bem que não é de qualquer maneira. Senão, irmãos, o que acontece? Se nós não tivermos uma base de verdade para nós substituir no nosso coração a nossa maneira de pensar, nós vamos tirar uma maneira que está enganando nós e vamos colocar uma outra maneira que vai continuar enganando nós. Agora, quando nós temos a base, que é a palavra alinhada de Deus no nosso coração, é ela que vai dar a base para nós. Não é só emoção, não é só um comportamento externo, mas é uma mudança que vem de dentro para fora. Não é só uma mudança exterior. Não, você não vai estar se fazendo só porque você está perto de mim. A gente sai de manhã cedo todos os dias, pega a nossa roupinha, pega o nosso calçado, pente o nosso cabelo, põe o nosso boné, sei lá se não pente o cabelo, põe uma blusa, vai trabalhar, já está ali representando. Chega em casa de noite, tira a roupinha, vai lá, toma um banho, aí, não, agora estou em casa. Agora não preciso mais representar. Não, nós precisamos transformar. Uma mudança interna. Quando muda de dentro para fora, a situação que está externamente, ela é o reflexo daquilo que tem dentro. Então eu anotei aqui, Efésios 4, 22, 23 e 24. Uma atitude externa como resultado da transformação interior. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Despir-se do velho homem. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então aqui em Efésios ele está dizendo assim, você tira o velho homem como se fosse uma roupa. Eu fiz uma vez um dia de soldado por um dia, acho que era, tinha no quartel. Você que é mais assim da minha idade, Rodrigo, você lembra disso aí, não? É soldado por um dia mesmo? Sei lá, a gente chegava no quartel num dia, posava lá, saía no outro dia cedo. Ia lá no meio do mato, fazia lá uma galinha assada, salgava com sangue, fazia lá um sopão, enfim, era uma atividade muito divertida. Tinha umas pistas de corda, era muito interessante. Imagina, um menino com 12 anos, né? Tem essa aventura da vida. E eu lembro que o seguinte, que lá eles ensinaram nós a descamisar a galinha. Fazia um furo debaixo da asa da galinha aqui, com pena e tudo, porque, né? Sabe, mata uma galinha em casa lá, vai ter que jogar uma água quente, vai ter que despenar ela, enfim, até ficar só naquele corinho. Lá não, lá eles ensinaram a descamisar. Pega um toquinho de bambu, uma varetinha, né? Faz o furinho debaixo da asa aqui e assopra, e vai descolando aquele couro. Daí pega uma faquinha bem devagarinho e abre na frente como se fosse uma camisa. E daí vai tirando aquela camisa. E daí sai a pele e sai toda a pena junto, de uma vez só. Depois corta ali as partes de baixo, né? Vai terminando de preparar a galinha lá, o frango, enfim, por assim dizer. Quando ele falou a respeito de se despir do velho homem, eu me lembrei dos caras descamisando a galinha e tirando aquela capa que não serve mais. Despir-se do velho homem. Tira, renova a maneira de pensar e veste-se do novo homem. Então, tirar o velho comportamento mais a mentalidade antiga. Renovar a mente, ponto central da transformação, irmãos. Renovar a mente. Viver o novo é uma prática diária. Renovar a mente é trocar valores, trocar prioridades, trocar referências e trocar a fonte da verdade. Eu anotei aqui o Salmo 1 e eu queria dar uma
estacionadinho aqui, dá uma olhada para o Salmo 1. Salmo 1 diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, né? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, enfim. Você já conhece esse versículo. Mas assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. E daí eu anotei aqui, irmãos, para compartilhar com vocês quanto da nossa base de valores hoje, cristãos, salvos em Jesus Cristo, batizados, congregantes, comungantes, né? Na comunhão do corpo de Cristo, quanto da nossa base de valores está assentada em conselho dos ímpios. Que, em última análise, né, o conselho do ímpio está moldado com a forma do mundo. Que Paulo está dizendo para nós não tomar para nós como base. Quanto daquilo que nós entendemos hoje por valores, por base de tomada de decisões na nossa vida, não é moldado de acordo com o mundo. Quer que eu te dê um exemplo prático? Muitas vezes o meu pai me ensinou muitas coisas, minha vida inteira. E teve coisas que ele me ensinou, que ele aprendeu na Bíblia e passou para mim. Então, esse é um caminho do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ele teve um entendimento e me explicou. E algumas outras coisas, ele aprendeu, né, do dia a dia. Talvez não estava na Bíblia, mas era tão bonitinho. É quase igual aquele, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, irmão, mas esse aí não é um versículo. Ah, mas é tão bonitinho que devia estar na Bíblia, né? Lembra disso aí? Não lembro dessa daí? A mãe lembra? Então tá bom. Na escola dominical, irmãos, em vez de dizer presente, a pessoa tinha que dizer um versículo bíblico, né? E daí, nesse dia, o irmão falou assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Ô, irmão, mas esse não é um versículo. Mas é tão bonitinho que podia estar, né? Então, é mais ou menos assim, irmãos. É essa situação. É essa situação. Tem tanta coisa que nós achamos tão bonitinho, que devia estar na Bíblia, que nós apropriamos aquilo na nossa vida e colocamos aquilo como base de valores. Ah, isso é muito importante, preste atenção nisso. Não é porque é bonitinho que deveria estar na Bíblia. Não é porque é bonitinho que eu vou amoldar na minha vida aqui e vou tomar aquilo por certeza. Durante toda a nossa existência, nós somos moldados de acordo com a base dos valores dos nossos pais, dos nossos avós. Quem de vocês escutou aquela história já, que já foi bem difundida? Né? Foram lá perguntar para a vozinha por que cortava a cabeça do peixe e o rabo do peixe para passar na forma. Ah, minha mãe fazia assim, foram perguntar para ela lá, enfim. Por fim, irmãos, descobriram que cortava a cabeça e o rabo porque a forma era pequena. Só que a forma mudou de tamanho fazia tempo e tinha espaço. Mas o que acontece? Muito daquilo que nós trazemos de valores para a nossa vida está com base no conselho do ímpio. Está com base em ser bonitinho e não está com base na palavra. Então, nós trazemos isso da nossa família. Os nossos familiares, eles não estão de má intenção com a gente, mas eles aprenderam daquele jeito, e eles ensinaram daquele jeito, e nós aprendemos daquele jeito. E é isso que o Paulo está falando. Renove a sua mente e seja transformado. Não renove a sua mente e não seja transformado. Sabe, irmãos, é aqui que está a cultura, o ambiente, as experiências, as emoções. É um conjunto interno de valores que nós trazemos, que na grande maioria das vezes não está em harmonia com os valores revelados por Deus. Porque se tivesse de acordo com aquilo que Deus revelou, está tudo certo. Não tem sofrimento, é só viver bem.
a respeito de alguma coisa que o meu pai falava que não estava na Bíblia. Não sei se você vai lembrar disso. Pia, você sabe que eu sou simples. Comigo, o arroz é seco e a rapa é na tampa. O que quer dizer isso? Eu nem sei, mas ele falava, eu achava tão bonito. E daí qualquer coisa eu já estou falando. Por quê? Eu vim agregando isso. Eu vim aprendendo isso. E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós vamos sendo prejudicados na nossa vida. Nós deixamos de entender quem Deus quer que nós sejamos. Aquilo que o Senhor planejou para nós. Por causa desse tipo de valor. E a gente se arraiga tanto que a nossa mente já não é mais renovada. Passamos 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos lutando em determinada área da nossa vida. E o problema é o quê? Que nós ficamos perdendo. Não é que nós estamos lutando. Se você está lutando e está ganhando, ainda está valendo a pena. Porque você está lutando e está ganhando. Mas muitas vezes nós vamos lutando e nós vamos perdendo. E as frustrações só vão aumentando. E daqui a pouco você já está se perguntando, mas será que é assim mesmo? Será que está certo isso? Será o que eu tenho que fazer? E daí já vira um outro desespero, que é o outro lado da moeda. Mas é aquele negócio, é devagarinho, mas é continuadinho. Não dá para parar. Quando Paulo fala sobre não se conformar com esse século, ele está justamente apontando para esse padrão externo que molda os pensamentos e a atitude. Já a renovação da mente envolve uma mudança profunda e não superficial. É uma reconstrução da maneira de pensar. Pode ser uma parte que ela vai mudando em diversos níveis, né? Numa parte intelectual, numa parte moral e numa parte espiritual. Ó. Rever as crenças e as ideias como a luz da palavra. Moral, ajustar o que consideramos certo ou errado. Com o quê? Com a palavra. Espiritual, alinhar os desejos, intenções e propósitos. Com o quê? Com a palavra. Porque é assim, eu vou pegar o exemplo do Marcelo. Eu não roubava, eu não matava, né? Eu não cobiçava a mulher do próximo. Tá tudo certo, eu vou para o céu. Muitas vezes o que acontece? Não, mas eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. O que nós achamos, irmão, não quer dizer. O que quer dizer é o que está na palavra. Se está na palavra e nós temos base para achar que está certo, então nós temos base para achar que está certo. Aonde que nós vamos comparar a nossa vida? Aonde que nós vamos mudar o critério pelo qual tudo é julgado? É através da palavra. Não é só mudar um comportamento, é mudar a maneira como nós temos para avaliar as coisas, a maneira como nós julgamos as coisas. Entende? É um valor que vem do Senhor. Então eu anotei aqui, ó, João 17:17, que diz assim: Senhor, né? O Senhor falando, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entende, irmãos? Não adianta só você tirar esse conjunto de valores errados que estão dentro do teu coração, dentro do meu coração, que leva a gente a ter, assim, atitudes, né? Que não deveria. Mas nós temos que colocar um conjunto novo de valores que seja realmente a verdade, a palavra do Senhor. Tem que estar alinhado, porque senão nós só trocamos de uma mentira pela outra e a vida continua do mesmo jeito. Então, é como se fosse aqui, até coloquei, né? Um novo drive. Que hoje está na moda é drive, mas para nós que somos mais antiguinhos, é um disco novo, né? Troca o disco. Muda essa música aqui que está tocando, né? Um disquete, enfim. Boa. Ou seja, a transformação, ela não acontece, irmãos, porque nós estamos ali falando, não, vai mudar, um mantra, né? Fica repetindo aquilo ali como um mantra e tal. Até esses dias, foi a Gabriela que me falou isso aí, né? Um conhecido em comum nosso falou assim, não, fica despreocupado, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem sabe ler a Bíblia, mas está com aquilo ali, tipo, como se fosse o quê? Um mantra. Se eu repetir bastante vezes, isso vai começar a acontecer. E não é verdade, irmão. Não é assim que vai acontecer. Não é de você repetir um monte. Não é de você ficar pensando a respeito daquilo. Mas é um confronto direto com a verdade revelada através da palavra. Nós precisamos mudar
o nosso conjunto de valores, confrontados pela palavra. Todas as vezes que eu vou conversar com um irmãozinho nosso, qualquer um que seja, como é que você está lá? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está tendo essa rotina? Você está tendo essa disciplina? Ah, pois é, essa semana eu não li, essa semana eu viajei. Ah, Pia, hoje eu estou meio triste com Jesus e nem fui lá. Está meio aborrecidinho e tal. Mas de verdade mesmo, irmão, sabe o que acontece? Não tem confronto com a palavra. Não tem nem leitura. Imagina confronto com a palavra. Não tem acesso. Não tem exposição, né, à palavra. Como é que vai mudar? Eu preciso mudar. Confronto com a necessidade de transformação. Sabe, eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho a respeito das nossas tomadas de decisão no dia a dia, lá na nossa casa. Sabe, irmãos, é incrível as coisas que a gente vê. Sabe, toma-se decisões com a maior naturalidade, sem levar em consideração o que aquela decisão vai trazer de consequência. Talvez a pessoa é sozinha, vai demorar um tempo ainda, vai sofrer um pouco sozinha. Às vezes a pessoa já não é mais sozinha, é casada. Sofre ela, sofre a esposa, sofre a esposa, sofre o marido. Às vezes tem filhos. Vai tomar uma decisão que vai impactar na vida da família. E não tem a percepção, não tem o modelo, não tem o jeito de dobrar o joelho e apresentar ao Senhor essa decisão que vai ser tomada. E daí toma uma decisão, acontece uma consequência, daquela consequência obriga a tomar outra decisão, e assim vai, sem ter aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, né? Aquilo que é base para uma mudança de vida. Sabe, irmãos, o Luciano que sempre fala para mim, olha, Fernando, tem coisas, né? Tem tribulações que é a gente mesmo que puxa para a nossa vida. Mas, gente, vamos pensar aqui 2 minutinhos. Por que é que eu vou tomar uma decisão que vai trazer prejuízo para a minha vida? Por que eu vou tomar uma decisão que vai me prejudicar? Se eu for tomar uma decisão que vai melhorar a minha vida, isso é o natural. Todos nós queremos que a nossa vida melhore em algum ponto, em alguma determinada situação. Nós queremos uma melhora de vida. Mas por que é que conscientemente eu vou tomar uma decisão que vai me trazer mais problema do que solução? Não tem lógica. Mas o que é? É a mente que não está sendo transformada. É o conjunto de valores que foi colocado aqui dentro, com base naquilo que foi colocado no mundo e eu tomei como molde da minha vida. Então, assim, irmãos, é preciso ser confrontado pela palavra. Mas se eu não tenho exposição à palavra, como a palavra vai me confrontar? Entende? Não é só ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não é só porque os irmãos são chatos. É a maneira de ser moldado conforme a semelhança de Jesus Cristo. Que é aquilo que nós dissemos para todos nós. Que nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Desde que não precise ler a Bíblia. Desde que não precise orar. Entende? É um contrassenso. É algo que precisa ser trabalhado no nosso interior. Eu preciso mudar. E aqui, irmãos, daí você sabe o que acontece? De um lado, nós temos a autopreservação, que é onde eu preciso me cuidar, eu preciso tomar de conta, eu preciso estar preocupado com todas as coisas. Mas a questão do sacrifício vivo, ela tem que ser um lugar real de rendição no meu coração. E como nós vimos de começo aqui, é um processo gradativo, é de glória em glória. Então tem lugares na nossa vida que isso já é natural, nós já estamos rendidos. Mas tem lugares na nossa vida que esse sacrifício vivo
ainda não tem liberdade, né? Nós não conseguimos entender a importância de deixar que o Senhor tenha uma preservação do alto na nossa vida, né? Anotei aqui, ó. Transforme-se pela renovação da sua mente. O chamado para abrir mão não de quem eu sou, mas daquilo em mim que está desalinhado com a palavra do Senhor. Renovar a minha mente. Abrir mão do velho homem. Mudar a mente e vestir-se do novo. Sacrifício vivo indo embora. Lugar na minha vida onde o meu eu prevalece. É o lugar onde eu não morro para as minhas decisões, para as minhas atitudes. Quer um lugar onde eu não morro para minhas decisões e para minhas atitudes? Semanas atrás eu precisei ir no banco sacar um dinheiro, eu quase não vou mais ao banco, bem esporádico. Cheguei lá, precisava tirar uma quantia considerável e as notas no caixa eram de R$20. Você pensa, olha, eu acho que eu saquei uns 8 saques mais ou menos, tá? Para poder tirar a quantia que eu precisava. E no meu pensamento estava assim, olha, ainda bem que eles não estão jogando dinheiro no chão para nós catar. Eu não falei nada para ninguém, mas eu estava pensando lá. Falei, daqui a pouco você vai vir aqui no banco, quando você quer tanto, pega aí e joga no chão, porque é impossível, cara, num dia de movimento, que as pessoas estão indo lá para receber salário. Teria que ter um dinheiro disponível. Eu cheguei lá naquele caixa, tinha só notas de 20. O meu eu já quis aparecer rapidinho. Rápido. Falei, cara, eu não posso ficar tomando esse tipo de atitude. Mas a minha vontade era falar. Senhor, o que eu posso falar? Fica quietinho, Pia, tira o dinheiro aí, leva o picadinho, leva embora. Tá bom. Tá bom. Sabe o que é, irmãos? O lugar na minha vida onde o meu eu prevalece não tem lugar para ser um sacrifício vivo. E naquele dia eu não estava de sacrifício vivo, eu estava bem vivinho. Tinha um exemplo que a gente dava assim, ó, já estou crucificado com Cristo, mas é com velcro. Qualquer coisa, eu arranco o velcro, desço da cruz e dou um cambal de pau em qualquer um. Né? Aonde é que falta uma resposta prática da nossa parte em abrir mão de viver a nossa vida? Nós precisamos ter uma atitude prática todos os dias, em abrir mão de nós mesmos, em ser realmente um sacrifício vivo na presença do Senhor. Eu sei que esse talvez não é um assunto tão legal como ensinar você a prosperar na sua vida, ganhar um dinheirinho, aplicar um dinheiro, prosperar, viajar, né? Essa parte é boa. Agora essa parte de falar de morrer para si mesmo, de abrir mão do teu desejo, não é para você anular você como pessoa, mas é para você alinhar o teu coração com a vontade do Senhor. É abrir mão de você, né? Esse tempo atrás o irmão estava falando lá que quando o Senhor nos salvou, Ele nos comprou, né? Comprou para si. Irmãos, nós só mudamos de dono. Graças a Deus, né? Só mudamos como se fosse uma coisa pouca. Mas eu quero dizer assim, ó, que antes nós éramos escravos do inimigo. Hoje o Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor e Salvador. E muitas vezes nós queremos só a parte da salvação e não do senhorio. Ter um Senhor implica em obedecer. E é isso que o Paulo está falando. Quer que eu digo para você um lugar onde que talvez você vai perceber na tua vida, na hora de você tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você está com pressa. Você vai dobrar o joelho e fazer uma oração? Você vai consultar o Senhor? Você vai levar o Senhor em consideração? Ou simplesmente você vai tomar a decisão e daí depois, se precisar, você ora? É automático. É o costume.
é a forma. Não vos amoldeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento. Deus não está interessado apenas em mudar o que nós fazemos, mas está interessado em transformar a maneira como nós pensamos. Os nossos pensamentos não são neutros. Os nossos pensamentos constroem os nossos caminhos. E os caminhos se tornam hábitos. E os hábitos moldam a nossa vida. Começa no pensamento. Então eu gostaria que hoje começasse uma transformação na sua mente. Que pelo menos você pudesse ir para casa hoje pensando a respeito da transformação na mente. Da mudança de mente, da mente, a mente de Cristo. Uma mudança de valores, uma mudança nesse conjunto. Quando essa mente é renovada, o resultado não é apenas uma vida ajustada ou melhorada. Não é só um faz de conta, não é só passar um paninho. Mas é uma vida reorganizada desde a raiz. Entregue e alinhada com Deus e direcionada para servir com um propósito. Sacrifício vivo, mudança de mente, pensar sobre si somente o que convém, um corpo, muitos membros, funções no corpo para desenvolver em benefício do outro. Difícil, né? Difícil. Aí voltamos de novo no versículo 1. Depois vamos para o versículo 2. Para poder servir, precisamos ser mudados. Cada dia, um pouquinho, devagarinho, mas continuadinho. Queria convidar você para colocar de pé. Vamos orar nesse momento. Que você possa apresentar diante do Senhor essa parte da tua vida que ainda precisa de transformação, que ainda precisa de mudança, que precisa de uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender. Uma maneira que seja alinhada com o Senhor e não com os valores que nós viemos trazendo de geração em geração, que muitas vezes foi aprendida com o mundo, mas uma maneira do Senhor de fazer as coisas. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de estar na tua casa, meditando, Senhor, na tua palavra. Sabe, Senhor, nessa exortação, Pai, que o Paulo trouxe para nós sermos transformados através da renovação da nossa mente. Sabe, Senhor, quantas vezes nós andamos com a nossa mente, Pai, cauterizada, já não importa mais, já não levamos em consideração a tua vontade, aquilo que o Senhor gostaria que fosse feito, da maneira como o Senhor gostaria que fosse feito. E passa anos, Senhor, e vem ano, e entra tempos e mudam tempos, Pai. E nós continuamos lutando, nós continuamos muitas vezes perdendo, Pai. E acaba, Senhor, que o nosso coração vai se endurecendo, a nossa fé vai diminuindo, Pai. Mas hoje nós somos chamados à atenção para ser renovados, Pai, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, nas nossas emoções. A Tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, Senhor, é para nós guardar o nosso coração, para que o nosso coração, Senhor, não venha ser endurecido, porque dele procedem, Senhor, as saídas da vida. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, mostra, Senhor, nas nossas atitudes, que nós possamos ter, Senhor, os ouvidos abertos, Pai, para ouvir, Pai, o toque do Espírito Santo, a nos corrigir, Pai, a nos melhorar, Pai, a cada dia, a cada manhã, quando nós estamos, Senhor, na Tua presença, quando nós estamos, Senhor, conversando contigo, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, e que nós possamos ser confrontados, Pai, com a Tua palavra,
e que haja mudança, que haja transformação e que haja novidade de vida nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que isso possa transbordar, Senhor, nas nossas vidas e possa alcançar, Pai, aqueles que estão ao nosso redor. Que haja, Senhor, uma mudança verdadeira e genuína, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.